Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à terça-feira da sexta semana do Tempo Comum. Obrigado por me acolher em sua casa. Obrigado por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra, por rezar a liturgia diária. Seja bem-vindo, se é a sua primeira vez. Se possível, se inscreva no nosso canal, coloque aqui embaixo a sua necessidade, peça a sua oração. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus, peçamos a Deus uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje rezaremos com a carta de São Tiago, no capítulo 1, versículo de 12 a 18. Feliz o homem que suporta a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer: é Deus que me está tentando. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e tampouco ele tenta a ninguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e dá à luz, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus queridos irmãos, não vos enganeis. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 93, 94. Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei. É feliz, ó Senhor, que informais e educai nos caminhos da lei, para dar-lhe um alívio na angústia. Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei. O Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo de 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção, tomai cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhe: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvido, vós não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos vós recolheis cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 homens, quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos, eles iam atravessar uma parte do mar e só tinha um pão para aquela multidão comer. Aí começou aquela discussão. Eles escutaram Jesus falar, certa vez: cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Ô diácono, será que Jesus estava falando do fermento do pão? Claro que não. Jesus falava das ideias deles. Eles não conseguiam entender a graça que estava sobre ele, emanada de Deus. O fermento, ele cresce, é colocado na massa para ela crescer desordenadamente, de acordo com a quantidade de fermento. E não era isso que Jesus estava falando. Eles tinham que ter mais sabedoria, a sabedoria da vida. Porque a vida
a minha e a sua vida é uma grande parábola. Quantas pessoas têm birra com seu pai, com sua mãe, com seus tios, com sua esposa, com seu cônjuge, aliás, né? E quando cresce, quando passa os anos, fica culpando naquela época, minha mãe faz isso, meu pai faz isso, meu cônjuge faz isso, e está errado. E depois que passa alguns anos, a idade madura chega, essa pessoa faz tudo errado. Faz tudo aquilo que fez seu pai, tudo aquilo que fez sua mãe no passado. Por que será? Nós aprendemos com o testemunho, com aquilo que presenciamos. Então assim, será que o que você aprendeu como exemplo da vida, você não guardou nada de positivo? Claro que guardamos. Às vezes nós atravessamos a nossa vida sem um objetivo mais forte. E travamos na concretitude no nosso dia a dia. Meu irmão, minha irmã, a vida da gente é uma eterna catequese. Todos os dias estamos aprendendo. Quantas pessoas, quando são crianças, escutam o pai gritando, a mãe gritando, os irmãos gritando, falando mal dos outros. E quando elas crescem, fazem a mesma coisa. Por que será? Porque nós vivemos do testemunho daquilo que presenciamos. Jesus pergunta aos discípulos, pergunta com misericórdia. Vocês não entenderam porque o teu coração está duro. Como é que vai o teu coração? O Tiago, no capítulo 1, Jesus fala do coração. Feliz o homem que suporta a privação, a dor, a doença, os problemas. Feliz é aquele que sabe suportar, sem abandonar. E toda aprovação, ela te torna uma privação de relacionamento, de conversa. E aos poucos nós vamos vencendo tudo isso com as nossas lutas. Olha só, a natureza de Deus, Ele não exclui nada de ninguém. Deus, Ele não tenta você com nenhum mal, nem lhe prejudica, porque Deus é amor. É o nosso pecado que nos leva à morte física e espiritual também. Deus é o Pai das luzes, está acima de todas as coisas. Deus não tenta ninguém. Eu ser cristão é um dom de Deus. Eu sou cristão porque eu tenho certeza que Jesus é o Filho amado de Deus, que Ele ressuscitou dos mortos, está no céu e virá outra vez. Tenho certeza dessa verdade. E eu que sou batizado, você também que é batizada, nós recebemos as premissas da nova humanidade. Porque a mim e a você cristão, seguiremos na colheita para Deus. Como diz o salmista no Salmo 93, bem-aventurado é aquele que vós ensinais a lei, a palavra de Deus. E Marcos hoje, no capítulo 8, Jesus faz uma anamnese, recorda para aquele povo, vocês não se lembram quantos pães eu reparti para 5.000 pessoas? Não se lembram quantos pães eu reparti quando sejam recolhidos esses pães? Ele respondeu, claro que nós lembramos, como foram 12. E Jesus fala, e quando eu reparti 7 pães para 4.000 homens, você não lembra quantos seixos nós recolhemos, vocês recolheram? Ele recorda, sim, 12 seixos. E por que vocês não entenderam ainda? Eu não falo de pão, falo da vida, tenho sabedoria, entendimento, tenho temor de Deus. Não é a fé pela fé, não pode. É a fé pela vida. Os fariseus representam a religião. Ele que dominava a religião. E Herodes representa a parte política e ambiental. Quem seria para nós, na nossa comunidade, na nossa casa, no nosso trabalho, o fermento dos fariseus?
Ô diabo, o que é que faz os fariseus? Faziam dizia como é que era para fazer, mas não faziam. Conhece alguém que faz isso? Quem ensina o fermento de Herodes? Falava uma coisa e fazia outra. Quantas pessoas nós não conhecemos? Olha só, onde eu abro o meu coração é onde está a minha massa. Eu vou saber se a minha massa vai ser levedada, se ela vai crescer, se ela vai inchar. Muitas vezes a minha massa está muito inchada, porque está cheia de quê? De ódio, de ressentimento, de vingança, de empatia. E a religião, ela não pode ser uma máscara, ela não pode ser levedada. Jesus, ele nos pega pela nossa mão e nos faz trazer na nossa mente, no nosso coração, a esperança e ter fé. Jesus fala assim, é tempo de começarmos a compreender o fermento que nós utilizamos para a nossa vida. O que nós devemos levar, que não pode levedar, não pode apodrecer na nossa alma. Ô diácono, e o que é que não apodrece na nossa alma? A palavra da salvação, a boa notícia, o evangelho diário. Peçamos a Deus para a liturgia a graça de Jesus nos pegar pelas suas mãos santíssimas e nos direcionar, nos levar o meu coração e o seu coração ao evangelho diário, que eu possa trazer à minha memória aquilo que eu estudei, que Jesus me falou na Santa Missa, na Eucaristia que eu recebi, que tudo isso me traga a esperança, me fidelize com Deus, que nós encontremos nessa quaresma que se avizinha, amanhã já é quaresma, que eu possa entender melhor como trabalhar a fé, a esperança e a caridade. Que Deus possa me ajudar a me encontrar na Páscoa da Ressurreição e contemplar a sua face na minha comunidade, com minha família, com todos que me cercam. Que nós possamos caminhar nessa quaresma por serenidade, sobriedade e paz. Vivamos pela família, vale a pena nos esforçarmos pela nossa família. Que a Virgem Maria Santíssima nos interceda por nós e peça a Deus por essa graça. Amém. Que desça você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.